Olha que 1 Coríntios 12, nos versículos 7, 9 e 10, vão falar sobre esses dois dons que nós vamos aprender hoje. Ora, a cada um é dada a manifestação do Espírito para o bem comum, a outro, fé pelo mesmo Espírito. Ou seja, o dom da fé foi apresentado exatamente aqui. A outro, dons de curar pelo mesmo Espírito, a outro, poderes para operar milagres, a outro, profecia, e a outro, discernimento de espíritos. Nós vamos nos aprofundar hoje em dois dons de poder, dom de fé e dom de discernimento de espíritos. Primeiramente, o que é o dom da fé? Fé é confiança fundamentada. Fé não é cruzar os dedos e pensar, bem, eu acho que vai dar certo, eu acredito, vai dar certo, e você não tem uma fundamentação da sua confiança. Isso você pode chamar de sorte santa, mas não é fé. Fé é exatamente o que a Bíblia diz para nós em Hebreus 11:6. Ela fala assim: sem fé é impossível agradar a Deus, porque quem dele se aproxima, ou seja, quem se aproxima de Deus, precisa crer que Ele existe. Fé é confiar em Deus, saber que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam com sinceridade. A fé é para todos nós. A fé é a porta da salvação. Olha o que diz Efésios 2, 8 e 9. Pois é pela graça que vocês foram salvos, mediante a fé. Nós somos salvos pela fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Há uma definição que Elizabeth Elliot, ela fala sobre a fé, ela fala assim: a fé não é um instinto. Certamente não é um sentimento. Sentimentos não ajudam muito quando se está na cova dos leões ou pendurado numa cruz de madeira. Vou falar a verdade, né? A fé não se infere da maneira feliz como as coisas acontecem. É um ato de vontade, é uma escolha, baseada na palavra inabalável de um Deus que não pode mentir e que nos mostrou o que significa o amor, a obediência e o sacrifício na pessoa de Jesus Cristo. Então, isso é fé para todos nós. Cutuca quem está do seu lado e fala assim: cara, você tem que ter fé. Fé é para você. Cutuca outra pessoa que você ignorou e fala assim: você também. Fé é para você. Fé é para todos nós. Olha só, isso é fé salvífica, ou seja, fé para minha salvação. Agora, o dom da fé é diferente. O dom da fé refere-se à capacidade incomum de uma pessoa reconhecer em uma determinada situação que Deus pretende fazer algo e confiar em Deus até que Ele de fato faça. O dom da fé é a capacidade dada pelo Espírito Santo de enxergar algo que Deus quer que aconteça e de manter uma confiança inabalável que Deus fará, independentemente dos obstáculos aparentemente intransponíveis, ou seja, você não consegue passar por eles. O dom da fé, ele é fundamental para a igreja local. Algumas pessoas podem achar que quem tem dom de fé são pessoas ingênuas. Ah, ingênuo ele não sabe. O pastor, por exemplo, lança uma visão, há uma visão lançada diante da igreja acerca do novo. A pessoa que tem o dom de fé, normalmente, ela enxerga a visão que foi proclamada e ela consegue identificar claramente, ela fala assim: isto vai acontecer, eu creio, eu tenho o dom de fé. Aí o tesoureiro da igreja fala: ingênuo ele, não sabe quanto tem na conta bancária. Se ele soubesse, ele não falava isso. A fé não é ingenuidade. A fé é a certeza de que Deus falou e Deus vai cumprir cada uma da sua palavra. A fé é a certeza que Deus está presente, que Ele falou, não importa os obstáculos, não importa as más notícias. Ei, Deus falou que vai acontecer, vai de fato acontecer.
Deus, ele concede esse dom para a igreja, para que nós possamos acessar as bênçãos celestiais e ter uma confiança extraordinária. Ou seja, as pessoas que têm dom de fé, elas são extremamente fundamentais para a igreja, principalmente para apoio à liderança. Ei, se você tem dom de fé, o Espírito Santo fala para você, a sua palavra de encorajamento: pastor, eu acredito vai acontecer, ei, liderança, eu acho que vai acontecer, eu tenho certeza absoluta, a sua presença, ela é imprescindível. O propósito da fé, a razão, a sua verdadeira fonte é Deus. Ou seja, a fé não é baseado naquilo que eu imagino, a fé não é baseada num sistema econômico que nós vemos, então é favorável, então tudo bem, vamos acreditar. Não. Nós não acreditamos com base em sistema econômico, nós acreditamos porque Deus falou, e mesmo diante da escassez, Deus falou, Ele vai cumprir. Tem centenas de exemplos na Bíblia que falam sobre fé, patriarcas da fé. Leia Hebreus 11, você vai conseguir analisar um pouco mais a vida deles. Mas um dos mais conhecidos historicamente é um homem chamado George Miller, que ele viveu entre 1805 e 1898. A sua história está perdendo ao longo das gerações. Portanto, eu quero que você me permita ler um pouco do resumo da sua vida, para que você conheça George Miller. Olha o dom de fé na vida desse homem. Quase todos os livros que abordam o dom da fé mencionam a vida e o ministério de George Miller, que, pela fé, administrou um orfanato em Bristol, Inglaterra. Estou falando aqui em 1805, tudo bem? A 1898. Ele cuidou de quantos órfãos? 10.000 órfãos ao longo de 60 anos, recebendo o estimado em valores para poder gerenciar esse orfanato, 5 milhões de libras durante todo esse processo. Está falando aqui de 1805 a 1898. Começou o trabalho com apenas 2 shillings no bolso, sem jamais demonstrar qualquer necessidade. Nunca ficou falando da sua necessidade para os outros. Recebeu o suficiente para construir 5 grandes casas capazes de abrigar 2.000 órfãos e para alimentar crianças diariamente, tudo pela fé e pela oração. Nunca, em um dia de orfanato, lhes faltou comida. Muitas vezes, a despensa estava vazia. As cozinheiras viam a despensa, não tinha nada para fazer comida. Tem 2.000 crianças nesse orfanato. 11 e pouco da manhã, reuniam todas as crianças no refeitório, juntava elas e vamos juntos fazer uma oração de gratidão a Jesus pela comida que nós vamos comer agora. Enquanto as crianças e George Miller oravam, alguém batia na porta do orfanato, chegando com centenas de alimentos para alimentar todos eles. Isso é um homem que tem dom de fé. Dom de fé é como Josué e Caleb. Aquela é a terra prometida, e eu creio, este é o lugar que Deus falou para nós, eu creio que tudo vai dar certo. A maioria vê que tem gigantes lá. A maioria vê que vai ser difícil demais. Ei, olha só o tamanho dessa muralha que a gente tem que atravessar para poder chegar até lá. Nós olhamos para as nossas forças, nós não temos braço suficiente para chegar lá. Mas é bom homens como Josué e Caleb que falam o quê? Let's go! Vamos embora, vai dar certo. Tudo vai dar certo. Ben Clinton, ele fala sobre alguns sintomas desse dom identificados na igreja. Você tem um desejo incomum de aceitar as promessas de Deus pelo seu valor intrínseco e aplicá-las a situações específicas até que Deus as cumpra. Você acredita que Deus vai cumprir? Você pode receber uma visão de alguma obra futura de Deus
e confia profundamente em Deus para que ela se concretize. Eu creio, Deus falou para mim sobre isso no futuro, mas eu creio que isso vai acontecer. Quando você ouve uma visão dada por Deus, você se identifica com ela, você tem experiência recorrente em meio a diversas situações de sentir que Deus fará algo extraordinário, mesmo que a maioria das pessoas ao seu redor não tenha esse tipo de certeza. A maioria talvez olha do seu lado e fala assim, será? Mas será que a gente consegue? Será que é possível? Mas você fala, é possível. Bem, você ama a emoção de saber repetidamente que Deus é real, porque Ele, e somente Ele, interveio de forma específica e detalhada em seu favor. Você tem uma atitude que declara, não apenas que Deus pode fazer algo, mas também que Ele fará algo na situação. Na verdade, em muitos casos, você entende que Deus já o fez. O seu dom de fé, assim, Deus já fez. Se Ele falou, já aconteceu. Talvez não realizou ainda, mas você já vê no espaço tudo isso sendo realizado. Agora, uma palavra de cautela a você que talvez tem dom de fé. E uma palavra de cautela também a você que está ao lado de alguém que tem dom de fé e você talvez não tenha o dom de fé. A cautela é que quem tem dom de fé, normalmente, está com os olhos muito fitados no futuro. Ele não olha para o presente. E ele não olha para histórias do passado. E o problema é que você, se não for cauteloso, você pode se irritar facilmente com as pessoas ao seu lado, porque as pessoas não estão enxergando o futuro. Aí, pessoas que eram amigos seus, pessoas que você conversava aqui no dia a dia, mas como elas não têm os olhos tão claros com relação ao futuro, você se irrita com elas e você abandona essas amizades. Porque você fala assim, não, eu só quero andar com quem tem o mesmo dom que eu. Não faça isso. O dom da fé é para que você possa ver, acreditar, profetizar junto à sua liderança e você servir. Todo dom é para servir, não é para mandar. Quem tem dom de fé não é a pessoa que começa a mandar nos outros. Não é a pessoa que começa a ver todo mundo que talvez está um pouco mais cauteloso. Vamos falar a verdade? Agora, muitos dos homens que não têm o dom da fé. A gente tem histórias na vida, você tem histórias. E várias histórias que a gente carregou em nossas vidas geraram em nós uma casca meio grossa. No começo você acreditava mais, mas agora você fala assim, mas eu já tentei, isso não deu certo. Você já lá atrás na sua vida você acreditou, viu? O Espírito Santo falou para você, talvez por meio de um profeta, que ele está prestes a realizar algo na sua vida e você acreditou, mas não aconteceu ainda. E você fala assim, quer saber? Não vai acontecer não. Não tem condições. Então eu quero falar para você o seguinte, não molde o Espírito Santo de Deus às suas histórias, aos seus traumas e à nossa limitação. Todos nós, eu e você, faz assim, é carne? Alguém aqui está vendo carne? Você está vendo carne diante de você? Por mais cheirosinho que você está, por mais estiloso que você está, bonito, quando você vê, você tem carne, não tem? E toda carne, ela produz nossas fragilidades. Toda carne que ela fica mais de 24 horas sem tomar banho, ela começa a cheirar. Espera aí, eu preciso entender que eu tenho as minhas limitações, mas eu não coloco Deus nas minhas limitações. Ele é o nosso Deus ilimitado. Normalmente quem tem dom de fé é a pessoa que ela está em constante parceria com Deus. Ela de fato acredita corajosamente que Deus é com ela. Afinal ela fala, se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8:31. A pergunta é, você tem esse dom? É você essa pessoa? Esse é um dom que, quando ele é ligado a dom de liderança, de milagres, de cura, outros dons que permitem, que necessitam dessa permissão junto, é um dom que agrega muito. Minha pergunta é você essa pessoa? Quando você entende que você é essa pessoa e você não tem vergonha de falar, porque olha só isso,
O Espírito Santo, ele não quer que nós tenhamos vergonha dos presentes que ele entrega para nós. Ele entrega presentes para nós. Eu quero dizer que a coragem sua, que tem dom de fé, é fundamental para o corpo de Cristo. A sua confiança, tão absurda em Deus, que os homens podem até falar que é infantil, mas não é. Afinal, você faz exatamente o que Jesus falava: a não ser que você seja como um dos meus pequeninos, você jamais herdará o reino dos céus. O segundo dom de poder que nós vamos entrar hoje é o dom de discernimento. Discernimento. As pessoas com o dom de discernimento, elas são como os olhos espirituais da igreja. Elas simplesmente veem, sentem o que os outros ao seu redor não veem. Muitos de nós cristãos fomos chamados ao discernimento da palavra de Deus. Mas o dom de discernimento ele é diferente. Olha só, a disciplina do discernimento da palavra é para todos nós. Todos fomos chamados a sermos firmados na palavra. Olha o que diz Hebreus 5,14. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pela prática constante, tornaram-se aptos a discernir o bem do mal. Qual que é o alimento sólido? É a palavra de Deus. É você se alimentar daquilo que é sólido. Isso daqui é para adultos, isso aqui é para você. Ou seja, Deus quer que você amadureça na fé. Olha só que o Dr. Lucas, médico, escreveu. Ele fala assim: os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses. Dois grupos de pessoas diferentes. Pois receberam a mensagem com grande interesse. E o que eles fizeram? Examinando as Escrituras todos os dias para ver se tudo era mesmo assim. Até mesmo o melhor amigo de Jesus, intitulado por ele mesmo, certo? João, ele fala que ele era o melhor amigo de Jesus. Olha só o que ele diz no finzinho da sua vida, 1 João 4:1. Queridos amigos, não acreditem em qualquer espírito, mas ponham os espíritos à prova para ver se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. O momento que João está falando isso, é o momento em que gnósticos haviam aparecido na sociedade para proclamar boas notícias. Sabe, aquilo que eles faziam parecia ser legal. Eles tinham um ensino, eles tinham declaração de novas, eles tinham, às vezes, até alguns sinais, ou seja, que tornava as pessoas, uau, impressionadas. Mas o que João está falando é o seguinte: ei, põe o Espírito à prova, porque aquilo que eles estão fazendo não vem de Deus. Então eu quero tornar muito claro isso para vocês. Nem tudo o que você vê na sociedade que é sobrenatural pertence a Deus. Uma pausa, um segundinho, uma pausa. Fique de pé, por favor, onde você está. Uma pausa, preciso fazer essa pausa aqui rapidão. Vou fazer uma pausa. Um segundo. Faz o seguinte, levanta a mão direita. Agora a mão esquerda. Agora vira um pouquinho. Vira um pouquinho. Você que está sentindo bocejar um pouco mais, só você, tudo bem? Pode abaixar a mão, Se você está bocejando um pouco mais, faz o seguinte, só para você, 10 polichinelos agora, vamos embora. 1, 2, 3, brincadeira. Podem se aceitar. Uma pausa, porque nós estamos prestes a entrar num assunto tão importante. Olha aqui para mim, eu estou brincando, mas isso é sério, não é brincadeira não. O nome disso é discernimento de espíritos. Olha para mim com todas as atenção. Quando nós vamos mais profundamente na palavra de Deus, e quando você está querendo estudar, e você está às 11 e pouco da manhã, bocejando, piscando o seu olho, quase caindo de sono, pode ser, tudo bem, pode ser uma noite mal dormida, sim. Mas muito também pode ser
que existem forças malignas, agora, nesse momento mesmo. Sabe quem não quer que você tenha acesso à palavra de Deus? Presta atenção, presta atenção. Quem não quer? Satanás. Sabe por quê? Porque se você não manuseia bem a palavra de Deus, você é uma presa fácil para ele. Agora, se você é hábil na palavra de Deus, forte no Espírito Santo de Deus, então ele não pode te atingir. Nesse momento, enquanto a gente fez a transição de dom de fé para dom de discernimento de espíritos, eu ouvi uns 10 bocejos, e aí eu luto internamente comigo, eu falo assim, será que eu sou muito chato? Será que assim, é porque as pessoas não estão entendendo? Será que eu estou sendo entedioso demais? Talvez, mas talvez é porque nós precisamos centrar o nosso espírito com o Espírito Santo de Deus. Então faz o seguinte, a gente já fez a brincadeira, tudo bem? Levantar a mão, ficar de pé para você acordar um pouco mais, mas faz o seguinte, pega a sua mão direita, coloca sobre a sua cabeça, eu quero orar junto com você. Espírito Santo de Deus, nós trazemos nossa mente cativa ao Senhor. Nossa mente é cativa ao Senhor. Não é aos homens, não é a mim mesmo, não é a nada mais do que o Senhor e a Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém. Uma pessoa que tem dom de discernimento, ela é os olhos espirituais da igreja. Ela enxerga o que é que está acontecendo. É isso que João estava falando. Ei, você tem um grupo uma comunidade de pessoas aí, que o cara está entrando manco lá, tipo assim, ele entra na porta manco, e ele sai andando. Lembra lá atrás que teve as pessoas que fizeram cirurgias espirituais? Você lembra disso? Tinham vários médiums, pessoas diferentes, grupos, comunidades diferentes, tomando chazinho diferente, e eles tinham cirurgias espirituais, e as pessoas pensando assim, uau, Deus está nisso, mas Deus não estava nisso. Nossa, mas eu fui em tal lugar, e aí aquela pessoa, ela falou o número do meu RG, e também falou o número do meu calçado, e eu falei assim, cara, certamente, e depois ela falou uma coisa que vai acontecer no meu futuro, e Deus está nisso. Opa, peraí. Preste atenção nisso. Mais importante do que ver uma lâmpada acender, é saber qual é a fonte que essa lâmpada está conectada para que ela possa acender. O dom de discernimento de espíritos, ele fala exatamente isso. João fala, todos vocês, todos, não é para alguns, ponham à prova os espíritos, sejam como os bereanos, que estudem a palavra. Mas, Paulo vai além, ele vai falar que o discernimento também é um dom espiritual, concedido a alguns. Olha o que ele diz em 1 Coríntios 12:10. Para outros, o dom da distinção entre os espíritos. Olha só como John Thompson, ele fala sobre esse dom. O dom do discernimento de espíritos é a habilidade especial que Deus concede a alguns membros do corpo de Cristo, permitindo-lhes saber com certeza se determinado comportamento supostamente divino é na realidade divino, humano ou satânico. Quando eu tinha 13 anos, eu estava no acampamento, e foi um acampamento Charabanaia, foi um acampamento da Bleia, do Reteté, e foi muito legal, eu estava lá. E é sempre assim, né? Assim, o acampamento está chegando ao fim, terceira noite, acho que tinha mais uma noite depois, terceira noite, o Espírito Santo, ele veio e as pessoas foram cheias do Espírito Santo e elas começaram a receber dons espirituais. Eu vi os meus amigos adolescentes, a maioria deles, com o dom de línguas. Eles começaram a gritar e falar em outras línguas que eu falei assim, esses caras são tudo louco. Eu era da igreja, qual igreja que eu era na época? Eu não lembro, acho que eu era de uma Assembleia de Deus, que era mais estilo presbiteriano, essa Assembleia de Deus, em São Paulo. E eu estava nesse outro acampamento, falei assim, esse pessoal é tudo muito louco. Alguns, eles davam gargalhada, outros caíam no chão, fazia anjinho no chão, outros saíam correndo por aí. Eu falei assim, cara, esses caras são tudo louco, não é possível.
Mas, ao mesmo tempo, eu também queria ser cheio com o Espírito Santo e queria receber dons do Espírito Santo. Aí eu lembro que eu fiquei meio chateado uma hora com o Espírito Santo. Falei assim: Espírito Santo, eu sei que você está aqui. Eu já confessei a minha vida a Jesus Cristo. Eu sei que o Senhor está dentro de mim. Mas, Espírito Santo, eu queria receber esse dom também. Olha só ela falando em línguas aí, que legal. Eu queria falar como ela fala. Aí o Espírito Santo falou assim: eu tenho outro dom para dar para você. Aí eu abri a Bíblia em 1 Coríntios 12 e 14, eu comecei a ler sobre os dons. A hora que eu estava passando os meus olhos, dom de discernimento de espíritos, o Espírito Santo falou assim para mim: eu tenho isto para você. E de repente os meus olhos se abriram. Aí ficou estilo Matrix, sabe aqueles filmes que você, de repente, você enxerga que ninguém está enxergando? Aí eu vi comportamentos que eram divinos, pessoas de fato cheias do Espírito Santo. Eu vi comportamentos humanos, pessoas fingindo, porque elas queriam fazer parte de um grupo, impressionar o próximo. A pior coisa que tem em dom espiritual é você querer ter alguma coisa porque tem a ver com impressionar a pessoa do seu lado. E eu vi outras pessoas que elas estavam possessas com o espírito demoníaco, falando em idiomas estranhíssimos. Bem, o dom de discernimento de espíritos, você enxerga geralmente para cima, para o lado e para baixo. Primeiro para cima. Muitas pessoas que elas têm esse dom, elas estão presentes num lugar e de repente elas falam: uau, Deus está aqui. Sabe, o nosso Deus, ele é onipresente, presente em todos os lugares. Mas a sua manifestação, a manifestação da sua glória, as pessoas com o dom de discernimento, elas de repente elas discernem: Deus está aqui nesse lugar. Por exemplo, imagina que na I3 nós temos essa realidade, culto hoje às 10 horas da manhã e às 6 horas da tarde, estamos no finzinho disso, já falei para vocês. E se você vier aqui à noite, 6 horas, você vai ver que é a mesma mensagem, de manhã e à noite. Muito das músicas são as mesmas, nem sempre as mesmas, tudo bem? Algumas são diferentes. E aí você vê, então, o mesmo culto, supostamente, às 10 e às 6. Mas a pessoa com dom de discernimento, ela fala assim: pastor, acabou o dia, a noite, pastor, 10 horas, o Espírito Santo moveu, hein? Daí você fica assim: e às 6 horas? Não? Ninguém não moveu? Por quê? Será que o pessoal não queria? Será que aconteceu? A pessoa que tem dom de discernimento, ela tem clareza da presença manifesta de Deus. É como a presença parabólica, elas conseguem detectar que Deus está aqui. Segundo lugar, são as pessoas que ela tem dom de discernimento, mas voltado para os lados. Por exemplo, eu posso compartilhar uma palavra teologicamente correta, com começo, meio e fim. Eu posso até preparar muito bem a palavra e as pessoas elas riem, e as pessoas elas compreendem, tem ilustração. E posso estar bem vestido, mas a pessoa que tem dom de discernimento é a pessoa que muito provavelmente pode chegar no final do culto e falar: pastor, boa palavra, mas está tudo bem com você? Está tudo bem com o seu coração? Eu senti que em alguns momentos da palavra, eu não sei, senti no Espírito Santo que talvez a origem do que você estava falando era mais por uma raiva do que pela direção do Espírito Santo. Tá tudo bem? Me fala, eu queria saber de você. Em terceiro lugar, existem as pessoas que elas sabem que um demônio está presente, que uma entidade está presente. Elas têm uma sensibilidade para saber o que está acontecendo em termos de batalha espiritual, e de repente elas estão andando, tudo está em paz, mas opa, alguma coisa mudou e essas pessoas, elas muitas vezes têm até uma visão aberta, elas conseguem enxergar, não apenas sentir. Outros apenas sentem, mas alguns sabem tanto que entendem até o atributo, o propósito de cada uma das entidades demoníacas ali naquele lugar.
É interessante que Jesus tinha o dom de discernimento. Lembra um momento que Jesus está batendo um papo com Pedro e com os discípulos? Olha que papo absurdamente interessante, Jesus, e fundamental para a igreja. Então Jesus, Marcos 8, 31 a 33, começou a ensinar-lhes que o Filho do Homem devia sofrer muitas coisas, ser rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos mestres da lei, e ser morto, e depois de 3 dias ressuscitar. Ele falava claramente sobre isso. Uma pausa. Jesus está falando que ele é o Filho de Deus. Ele está falando como tudo vai acontecer. Pedro surge na história, chamando Jesus à parte, e ele começa a repreender Jesus depois de ele ter feito tudo isso. O que Jesus fala para Pedro? Voltando-se e olhando para os seus discípulos, repreendeu dizendo: para trás de mim, Pedrão! Ei, Pedrinho, cara, para trás. É isso que ele faz? Para trás de mim, Satanás. Porque Jesus sabe qual é o espírito que está tentando cegar Pedro, para querer gerar coragem em Pedro para repreender Jesus. Ele fala: epa, esse espírito não vem de Deus, não vem de você, vem de Satanás, então sai fora. Surpreendentemente, o mesmo Pedro que recebeu essa palavra, né, de Jesus, esse tapa na cara de Jesus, é o Pedro que futuramente tem esse dom de discernimento. Olha só que diz Atos 5, 1 a 4. Ora, um homem chamado Ananias, juntamente com a sua mulher Safira, vendeu uma propriedade. Com o pleno conhecimento de sua mulher, reteve parte do dinheiro para si, mas trouxe o restante e o depositou aos pés dos apóstolos. Então Pedro disse: Ananias, por que Satanás encheu o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do dinheiro que recebeste pela propriedade? Antes de ser vendida, não era tua propriedade? Ou seja, você podia entregar parte, o que você quisesse entregar. Só não mente. Só não vai querer entregar isso aqui falando que é tudo, que não é tudo. Antes de ser vendida, não era tua propriedade? E depois de vendida, não estava o dinheiro à tua disposição? Por que pensaste fazer tal coisa? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Nota que Pedro também tinha esse dom de discernimento de espírito. Foi tão claro que Ananias caiu morto na hora. Depois sua esposa Safira surge com o mesmo discurso, ela cai morta na hora. Agora, como todo dom, se você estudar um pouco mais essa série, você vai ver que todos os dons, eu tenho falado sobre aquilo que é muito bom do dom, mas também qual é a cautela que nós devemos ter com relação aos dons. E aqui vai uma cautela muito importante, perigo, nós precisamos entender para que compreendamos mais o dom de discernimento. Tem pessoas que quando elas têm esse dom, elas começam bem, elas começam entendendo, peraí, o Espírito Santo está falando para mim isso sobre a vida do Caio. Normalmente o dom de discernimento, ele apoia dom de profecia, tudo bem? Ele dá apoio, ele dá suporte ao dom de profecia. Mas, quando você não entende que veio de Deus, e que é para Deus, e que o seu coração deve ser humilde no Senhor, de repente a pessoa com dom de discernimento pode ser o acusador no meio do grupo, apontar o dedo para as pessoas, dizer que ele é isto, aquilo outro. Esse dom ele pode ser destrutivo, se você não tiver continuamente humildade e aprimorar o seu caráter. O que é o seu caráter? É a sua vida fundamentada no amor de Deus. Muitas pessoas que elas têm esse dom, se elas não são sempre marinadas, ou seja, o seu coração marinado no Espírito Santo, elas podem se encher de raiva das pessoas. Ou elas podem entender algo totalmente errado. Por exemplo, se alguém está fazendo algo, e aí você teve um dom, pelo dom de discernimento, você discerne que o que a pessoa está fazendo não veio de Deus, vem de um objetivo da própria pessoa, é que a pessoa está manipulando, querendo mostrar que é espiritual, mas é
na verdade, razões, motivações do coração dela. A pessoa que tem dom de discernimento, ao ver isso, ela pode olhar para sempre essa pessoa como uma pessoa falsa. Espera aí, se Deus te deu o dom de discernimento, para você ver o que está acontecendo com a vida da pessoa, não é para que você comece agora a rotular quem é verdadeiro e quem é falso, e seja o dom, e seja a pessoa da verdade em meio à igreja, mas é para você chegar com amor e com exortação, e você trazer essa pessoa para perto e não para longe. Então, regras de conduta para quem tem dom de discernimento. Primeiramente, demonstre esse dom com gentileza, especialmente ao abordar alguém que tentou fazer o seu melhor, mas não foi. Não chegue simplesmente e diga para a pessoa: ei, tem um demônio na sua casa. Ou fala: suas motivações estão totalmente erradas. Não. Olha, eu sinto no Espírito Santo que algo pode estar acontecendo na sua casa. E eu queria conversar com você sobre isso, porque eu quero te ajudar frente a isso. Eu quero que nós tenhamos o que tem dom de pastor para estar perto aqui, para te ajudar a cuidar em tudo isso. Segundo lugar, reconheça que embora você possa ter esse dom, embora você tenha o dom, talvez no seu discernimento você pode estar errado, pode estar enganado. Hã? Como assim, pastor? Quem tem dom de discernimento nunca está errado. Não, pode estar. Às vezes, o que fez ficar você acordado a noite toda, não foi porque está rolando batalha espiritual, é porque você comeu uma feijoada pesadíssima ontem. Verdade. Então, saiba, você pode estar errado. O problema de dom de discernimento de espíritos é que a pessoa começa a ficar tão louca que ela acha que tudo é espiritual. Não, tudo é ou de Deus, ou então não é do demônio. Então, peraí, cara, você precisa compreender um pouco mais. Terceiro lugar, você tem dom de discernimento? Não responda imediatamente. Não responda imediatamente. Tenha sabedoria, leve ao Espírito Santo que Ele te ajudou a discernir e busque nele. Tem coisas que você deve saber para quê? Para você fazer, para você falar, para você confrontar. Tem coisas que você sabe não é para confrontar, é para que você possa interceder. Quarto lugar, pare, busque no Espírito Santo, busque em Jesus e fale para Ele: agora, o que é que o Senhor quer que eu faça? Quinto e último, use frases como essas: eu acredito que eu discerni, eu estou me perguntando para Deus se isso poderia ser. E não use frases como: Deus me disse para lidar com isso. Não use frases como: Deus me falou, e aponte o dedo para as pessoas. Não faça isso. Até porque se você fizer isso, o grande perigo é você começar a se sentir como Deus. Sabe que eu amo pessoas que elas têm dons espirituais, mas elas têm um coração humilde? É porque elas sabem que o dom que elas têm não veio de Deus. O dom que ela possui veio do Senhor. Portanto, se eu fico o tempo todo falando: Deus, eu acredito que o Senhor me revelou. Olha só que frase maravilhosa. Quem é que revelou? Deus. Eu acredito que o Senhor me revelou. Eu estou dando a honra, a glória a Deus. Por último, eu preciso dizer isso para vocês, é que pessoas que têm dom de discernimento, elas podem ter um dom de discernimento voltado a 2 ou 3 direções, para cima, aos lados e para baixo. Talvez somente uma direção. Eu lembro quando eu pedi esse dom para Deus, tudo bem? E aí eu era um pouco mais velho, tinha 15 anos, eu estava liderando um acampamento de adolescentes. Nós tínhamos 550 adolescentes para ficar num retiro durante 5 dias. E eu tinha uns 16 anos, eu acho, 16 anos. Eu era o líder
de todos eles. Eu liderava um grupo de liderança, e aí, assim, super legal o acampamento, 16 para 17 anos, alguma coisa assim. Aí eu lembro que uma vez eu estava conversando com uma garota, e ela pediu para falar comigo. Ela tinha falado com a sua líder de quarto, aí a sua líder de quarto falou assim, a pessoa certa para você falar, então, vai ser com o Thiago Madruga, tá bom. Aí eu tinha 16 para 17 anos, ela veio falar comigo, eu pedi para a líder de quarto estar presente, claro, né, assim, porque era uma menina falando comigo, e aí a menina devia ter uns 13, 14 anos, e aí a menina começou a falar para mim sobre a experiência dela, e facilidade que ela tem de ver aquilo que está acontecendo no mundo espiritual. E ela falava assim, não, mas eu sinto isso, eu sinto aquilo. E a líder de quarto, ela falava assim para mim, viu, Thiago, isso daqui é muito bom, porque, antes da conversa, ela é muito boa, porque olha só, ela já tem uma sensibilidade no Espírito Santo, e ela pode ser muito útil para a igreja. Pode ser muito útil para ministério de intercessão, para batalha espiritual. Eu falei assim, tá bom, deixa eu conversar com ela, assim, estou conversando. Daí ela me fala sobre toda essa experiência, daí eu falei assim, viu, mas essas atividades espirituais que você vê tão claramente, você vê isso desde quando? Ela falou, desde que eu nasci. Opa. Dom do Espírito Santo se recebe após conversão, não com o nascimento. Aí eu falei assim, você tem essas habilidades suas desde que você nasceu? De repente ela falou, sim. E aí a feição dela mudou plenamente, os olhos ficaram plenamente pretos, e aí a gente entrou num outro processo, né? O que eu quero dizer é o seguinte, dom é entregue pelo Espírito Santo. Se você já teve na sua vida, desde a sua infância, em algum momento, antes da sua conversão, eu quero te encorajar a você buscar o Espírito Santo, buscar liderança para te ajudar nesse processo, liderança na igreja, intercessão, para que nós possamos fazer o seguinte, algo muito simples. Nós sujeitamos o nosso espírito, a nossa alma, o nosso corpo ao Senhor, e nós entregamos todo o dom que Ele entrega para nós, nós entregamos em sujeição a Ele. Nós submetemos a Ele. Entende que dons espirituais são dons que o Espírito Santo entrega para nós?